Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E dizia a todos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: não cultive mágoa nem rancor. Toda vez que esses sentimentos te rondarem o coração, peça a Deus a bênção do perdão. Sugestão para sua prece diária: prece pelos desafetos e pelos que nos querem mal. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos aqueles que nos querem o mal, todos os nossos desafetos, tanto aqueles por quem nós não nutrimos tanto amor e também aqueles que não gostam de nós. Que consigamos, Jesus, trabalhar em nossos corações, em nossos pensamentos, o perdão, a reconciliação, a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Amigos, hoje nós estamos nos preparando para amanhã. Amanhã é o dia da festa do Evangelho. Começa cedo, 7 horas da manhã. Teremos o café da manhã com as crianças. Logo depois, teremos o tratamento espiritual e, em seguida, a evangelização. Então, venha participar com a gente dessa festa. E no finalzinho da tarde, às 4h30, teremos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec. Vem estudar com a gente. Nós vamos estar na segunda aula. O tema será Jesus. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por vários espíritos. A organização desta obra se deu da seguinte maneira: a primeira parte são também por vários espíritos, por ordem alfabética, e as mensagens em forma de prosa. A segunda parte, também por ordem alfabética, do nome dos espíritos e as mensagens em forma de versos, poesias, poemas. E hoje nós estamos estudando a mensagem do Espírito Emmanuel. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 19. A máquina divina. Meu amigo, o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na terra. Os vizinhos do bruto precipitam-na ao sorvedouro da animalidade. Os maus empregam-na, criando o sofrimento dos semelhantes. Os egoístas valem-se dela para esgotarem a taça de prazeres fictícios. Os orgulhosos isolam-na sem proveito. Os vaidosos cobrem-na de adornos e efêmeros para reclamarem o incenso da multidão. Os intemperantes destroem-na. Os levianos mobilizam-na para menosprezar o tempo. Os tolos usam-na
inconsideradamente, incentivando as sombras do mundo. Os perversos movimentam-lhe as peças na consecução de desordens e crimes. Os viciados de todos os matizes aproveitam-lhe o temporário concurso na manutenção da desventura de si mesmos. Os indisciplinados acionam-lhe os valores, estimulando o ruído inútil em atividades improdutivas. O espírito prudente, todavia, recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Emmanuel. E aí, meus amigos, o Emmanuel está falando de quem? Quem que é essa máquina divina? Está falando do nosso corpo físico. Ele, o nosso corpo, é essa máquina divina que o Senhor nos empresta por um determinado tempo, seja de algumas horas, alguns segundos, até alguns anos. E como que nós estamos cuidando dessa máquina? Estamos fazendo as suas calibragens, estamos fazendo os seus controles ou estamos machucando essa máquina, destruindo essa máquina? Às vezes é preciso fazer alguns ajustes, alguns reparos aqui, fazer a carenagem daqui, a carenagem de lá. Às vezes o motor quer dar aquela pifada e como que nós estamos cuidando dela? Veja que o Emmanuel nos chama a atenção no finalzinho da mensagem que o espírito prudente recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade, da fé, da verdade, da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Então, se nós estivermos desejosos de assim fazer, é interessante, porque nós vamos fortalecendo o nosso corpo físico, vamos angariando condições de melhores, de fios melhores para a nossa túnica. Agora, quando nós machucamos deliberadamente por meio de uma alimentação desregrada, por meio de um comodismo, por meio de diversas atividades da vida que nós vamos destruindo o nosso corpo. Então, nós temos que buscar constantemente o melhoramento do nosso corpo físico, para que numa próxima encarnação nós tenhamos um corpo mais sadio. Quanto mais nós deterioramos o corpo nessa encarnação, mais nós vamos trazer dificuldades para uma futura reencarnação. Então, se você não quer um corpo doente, vamos buscar fazer o bem, porque toda vez que nós fizermos o bem, nós estamos fortalecendo o nosso corpo, tá bom? Só para ilustrar, lá no livro Nosso Lar, nós temos o relato da vida da Dona Laura. Dona Laura foi um espírito muito bom e, diante de tanta coisa boa que fez, teve o mérito de reencarnar em um corpo mais saudável, mais sadio. Inclusive, os espíritos, o André Luiz, melhor falando, que é o espírito que escreve o livro, relata que daí ele conversa lá, né, com os trabalhadores do nosso lar, que
no momento da fecundação, os benfeitores responsáveis pela reencarnação da Dona Laura iria escolher o espermatozoide mais perfeito, criar mecanismo para que ele andasse com mais agilidade possível e chegasse ao óvulo para assim fecundá-lo. Então, meus amigos, assim acontece com todos nós quando nós nos dedicamos à tarefa do bem. Mas quando dedicamos à tarefa do mal em não fazer o bem, nós já estamos fazendo mal, porque nós estamos nos tornando omissos. Então, fazendo o bem, dedicando a tarefa do bem. Aqui nós não estamos falando que você tem que ser religioso de uma determinada religião. Não, você tem que fazer o bem. Fazendo o bem, você já está cumprindo o mandamento de Jesus. Estive com fome, estive com sede, estive sem roupa, estive preso, doente, e você fez tudo para mim. Então, se assim fizer, você será bendito. Então, meus amigos, nós estamos com a receitinha. Às vezes nós não fazemos. E aí nós vamos deteriorando o nosso corpo físico, trazendo transtorno para nós mesmos. Vamos fazer prece? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, neste momento, nós queremos, além de agradecer todas as bênçãos e também os momentos mais difíceis que tivemos durante a semana, nós queremos pedir por todos os nossos irmãos suicidas, aqueles que deliberadamente planejaram o seu desencarne. E também pedimos por aqueles que indiretamente, sabendo que tal atitude poderia trazer danos ou entrar no mundo espiritual como suicida, chamado também de suicidas indiretos. Aqueles que, momentos do alcoolismo, no momento das drogas, deliberadamente tomaram decisões de destruir o corpo. Aqueles que em alta velocidade, mesmo sabendo que poderia vir a óbito, insistiram assim, causando o autocídio. Bondoso Jesus, ampare a cada um de nós, que aqui nos encontramos nesse vale de lágrimas. Pedimos que ajude-nos a ser resilientes, a ser resignados, a ser comprometidos com a tarefa que assumimos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, e Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.